jovem espiã comunista. Com apenas 15 anos, durante a Guerra Civil Chinesa entre o Kuomintang e o Partido Comunista da China, eleita líder comunista do Grupo de Libertação Feminina, lutadora pela reforma agrária e mártir da Guerra Civil Chinesa. Hoje, no canal Ativa Biografia, iremos falar da heroína chinesa Liu Rulan. Liu Rulan foi uma jovem espiã comunista durante a Guerra Civil Chinesa entre o Kuomintang e o Partido Comunista. Nasceu na vila de Yongzhou, no condado de Wenshui, na província de Shanxi. Ela se juntou ao Partido Comunista em 1946 e logo depois se juntou a uma associação de mulheres que trabalhavam em apoio ao Exército de Libertação. Esteve ativamente envolvida na organização dos aldeões em Guangzhou em apoio ao Partido Comunista da China. Suas contribuições envolveram uma ampla gama de atividades, como fornecer alimentos ao 8º Exército de Libertação, transmitir mensagens secretas e consertar botas e uniformes do Exército de Libertação. Nasceu em 8 de outubro de 1932. Liu Rulan veio de uma família camponesa pobre na vila de Yuanzhou, província de Shanxi. Liu Rulan anteriormente se chamava Liu Fulan. Sua mãe morreu cedo e seu pai, Liu Qingqian, se casou com Hu Wenxiu. Hu Wenxiu mudou o personagem Fu no nome de Liu Fulan para seu próprio sobrenome, Hu, ficando então como Liu Rulan. Em outubro de 1945, Rulan levou sua família para a aldeia de Guanjibao e participou de curso de treinamento para a libertação das mulheres. Foi eleita líder do grupo e dedicou-se aos estudos. No encontro anti-hegemonia local, ela subiu ao palco para falar, denunciou os crimes dos latifundiários hegemônicos e os costumes feudais. Após a formatura, ela atuou como secretária do Comitê de Resgate de Mulheres da aldeia, organizou mulheres para administrar escolas e apoiou o exército. Junto com membros do partido, entregou grãos públicos, fez coturnos militares e mobilizou os jovens para ingressarem no exército. Em maio de 1946, Liu Rulan foi promovida a oficial feminina do 15º Distrito Militar, a Liga Anti-Japonesa, e voltou para a vila de Yunzhou para liderar o movimento local de reforma agrária. Em 26 de junho de 1946, apesar da forte oposição do povo em todo o país, o Kuomintang lançou um ataque em larga escala nas áreas libertadas das planícies centrais e uma guerra civil em grande escala estourou. Nessa época, o Comitê Distrital do partido pediu aos quadros que subissem a montanha em grupo, mas Liu Rulan insistiu em ficar e lutar. Em outubro de 1946, Liu Rulan e seus camaradas restantes transmitiram as instruções do Partido Comunista às organizações comunistas da aldeia e organizaram as massas para a entrega de grãos. Em dezembro de 1946, Liu Rulan coopera com os membros da equipe de artes marciais para executar o líder reacionário da aldeia, Shi Peihuai. O exército de Yan Xishan decidiu fazer um ataque em larga escala na área de Wenshui como retaliação. A fim de preservar a força, os 8 comitês do Partido Comunista decidiram transferir a maioria dos quadros para Shanshan. Liu Rulan conhecia bem a região e se ofereceu para ficar. O partido aceitou seu pedido. Wang Ben, o comandante da companhia dos 12 regimentos, foi ferido. Liu Rulan escondeu Wang Ben na casa de uma família militar e cuidou dele até que ele se recuperasse. Em 11 de janeiro de 1947, o exército do Kuomintang, comandado por Yan Xishan, invadiu sua aldeia em resposta ao assassinato de Shi Peihuai, o chefe da aldeia de Yunzhou, que era conhecido por ser leal ao Kuomintang. Ao entrar na aldeia,
os soldados do Kuomintang prenderam vários membros do Partido Comunista de renome que se acreditava estarem envolvidos no assassinato, entre eles a adolescente Liu Rulan. Os invasores forçaram toda a aldeia a se reunir no templo de Guanyin. Durante o interrogatório, sob tortura por várias horas, o Kuomintang tentou todos os métodos possíveis para induzir Liu Rulan a trair seus aliados. Como se recusou a obedecer, foi condenado à morte. Os membros do partido foram decapitados na praça da cidade. Antes de matarem Liu Rulan, os carrascos fizeram uma pausa, dando a ela uma última chance de renunciar à sua lealdade ao Partido Comunista. Ela se recusou e foi imediatamente decapitada. Ela tinha apenas 15 anos. Enfrentando o inimigo feroz, Liu Rulan caminhou firmemente para a guilhotina. Deitou-se calmamente na guilhotina fria que estava manchada com o sangue dos mártires e morreu heroicamente. Em frente à guilhotina, Liu gritou: "Morrerei antes de me render. Nunca poderão assassinar todos os comunistas nem apagar o fogo revolucionário." No salão de exposições de história do Partido Comunista da China, há uma guilhotina usada pelos reacionários para executá-la. A ferramenta agrícola era comumente usada para cortar capim em áreas rurais, mas os reacionários as usavam para assustar os camponeses revolucionários. A estátua de bronze de Liu e a guilhotina são exibidas em conjunto. Tal cena não apenas delineia o estado interior da personagem que não teve medo do perigo e enfrentou a morte, mas também reflete o poderoso espírito necessário à nação chinesa para alcançar um grande rejuvenescimento. Em 6 de fevereiro de 1947, o jornal Jinsui Daily publicou um relatório detalhado sobre a vida heróica de Liu Rulan e emitiu um comentário conclamando todos os membros do Partido Comunista e os militares e civis das áreas libertadas a aprender com Liu Rulan. Em 26 de março de 1947, durante a transição de Mao Zedong para o norte de Shanxi, sob a liderança do Comitê Central do Partido Comunista da China, Ren Bixi, secretário do Secretariado Central, relatou a ele os feitos de Liu Rulan. Mao Zedong perguntou: "Ela é membro do partido?" Ren Bixi disse: "Ela é um excelente membro do Partido Comunista, com apenas 15 anos." Comovido profundamente, Mao Zedong escreveu 8 grandes palavras que traduzidas quer dizer: a grandeza da vida e a glória da morte. Deng Xiaoping escreveu as nobres qualidades de Liu Rulan e sua perspectiva espiritual sempre serão um exemplo para os jovens e adolescentes chineses aprenderem. 6 meses após o sacrifício de Liu Rulan, em 1º de agosto de 1947, o ramo Jinsui do Partido Comunista da China decidiu quebrar as regras, geralmente a partir dos 18 anos, para ser membro pleno, e reconheceu Liu Rulan como membro pleno do Partido Comunista da China. Após a libertação de todo o país, as ações de Liu Rulan foram escritas em livros adaptadas para peças de teatro, filmes e TV, e sua antiga aldeia foi renomeada para Liu Rulan Village. Em 1956, o Liu Rulan Memorial Hall foi construído no condado de Wenshui, província de Shanxi. O cemitério dos mártires foi construído em Yunqiu, West Village, a cidade natal de Liu, e seus restos mortais foram transferidos para este cemitério. Em 24 de abril de 1949, depois que o Exército Popular de Libertação libertou Taiwan, Chen Quanbao, um dos assassinos que mataram Liu Rulan e outros mártires, foi capturado. Mas ele, para se ocultar, usou o pseudônimo de Chang Shengdao e assim conseguiu evitar a pena de morte pelo crime de matar os mártires. No ano seguinte, ele foi libertado e voltou para sua cidade natal em Yuncheng. No entanto, Wang Liansheng, um prisioneiro condenado à morte pelo crime contra-revolucionário, relatou que Chen Quanbao
estava escondido em Yuncheng, sob esse pseudônimo. Em 8 de maio de 1951, Chen Quanbao foi identificado e preso. No Supremo Tribunal, Chen Quanbao admitiu seu crime de matar Liu Rulan e outros 7 mártires. Mais tarde, Wang Liansheng teve a pena reduzida para 3 anos de prisão por sua colaboração, se livrando da pena de morte. Após a fundação da Nova China, a convite do Museu da Revolução Chinesa, o escultor Wang Changwen criou uma estátua de bronze da mártir Liu Rulan, mas ela não deixou nenhuma foto durante sua vida. Portanto, quando Wang moldou a imagem de Rulan, ele se inspirou nos rostos redondos de camponesas de Shanxi e usou uma personagem com os ombros para cima e prestes a avançar para destacar a coragem da heroína antes de morrer. Em 2 de fevereiro de 1994, o secretário-geral Jiang Zemin escreveu sobre Liu durante sua visita à província de Shanxi. Levem adiante o espírito de Rulan e dediquem-se às grandes causas e às nobres qualidades de Liu Rulan. A vida e a morte de Liu Rulan se tornaram um símbolo da coragem do povo chinês e são frequentemente citadas como exemplo de sua lealdade ao comunismo. Sua história é frequentemente contada como homenagem às lutas enfrentadas e os sacrifícios feitos pela causa de libertar a China de séculos de domínio de potências estrangeiras. Esta foi a biografia de Liu Rulan, espiã e revolucionária comunista executada com apenas 15 anos de idade durante a Guerra Civil Chinesa. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Obrigado.